primeiro fato que eu enxergo claramente que me levou a esse estado de chegar ao meu limite foi justamente só depois que aconteceu a convulsão que eu enxerguei tantas pessoas ao meu lado com os mesmos problemas. E esses problemas começam na falta de aceitação, de entender que existe um caminho e que só você vai conseguir transformar esse caminho em algo viável. Só você vai conseguir abrir esse caminho. Ninguém vai abrir ele por você. Você pode até ter ajuda, mas o maior erro que você pode cometer é se deixar levar pela opinião dos outros. Inclusive, é muito tentador se deixar levar pela opinião de pessoas que têm grande influência na sua vida, que você até tem amor por elas, como seus pais, seus parentes, seus amigos. Mas a verdade é que a maioria deles não conhece o seu contexto. Eles podem até conhecer a tua vida e quem você é, mas eles não sabem da sua relação com os fatos, com o que a tua vida trouxe para você, para sua história. E eu também não estou aqui dizendo que você deve ignorar o conselho das pessoas, mas você tem que saber discernir exatamente os conselhos que são bons, que são neutros e que são ruins, para que você não se confunda e não se frustre. Porque muitas pessoas vão querer te aconselhar baseado nas vidas que elas levaram, na história de vida delas. Então, o ponto de vista que elas têm das coisas, dos fatos da vida, são completamente contaminados pela história que elas viveram, pelo caminho que elas percorreram. O primeiro fato que eu enxergo claramente que me levou a esse estado de chegar ao meu limite foi justamente não seguir o meu caminho, evitar seguir o meu caminho por medo, por falta de coragem, por me deixar desmotivar pela palavra das pessoas, por me permitir sempre usar alguém como bengala, sempre me acomodar em situações mais confortáveis, não querer enfrentar as dificuldades e justificar tudo isso com uma procrastinação vazia, fingindo que eu estava ocupando o meu tempo, fingindo que eu estava trabalhando, mas ocupando o meu tempo. Só depois que eu tive essa clareza de que eu abandonei os caminhos que eu precisava seguir, esse primeiro aprendizado me levou a ter clareza de um segundo ponto, que foi voltar ao começo, entender que eu precisava retornar do ponto zero, do ponto de partida, de onde eu não deveria ter saído e por onde eu deveria ter continuado a caminhar. E que eu abdiquei por conta das minhas frustrações, porque eu queria me incluir em determinados grupos, ter determinado status, mostrar para as pessoas que eu era capaz. E o que acabou acontecendo foi o contrário. Eu atrasei o meu tempo de desenvolvimento. Eu não me mostrei capaz. Não que isso fosse necessário. Na verdade, eu até descobri nesse processo todo que uma das coisas que mais me atrapalhou foi essa preocupação com a opinião alheia, querendo mostrar para as pessoas que eu era capaz. Como nós podemos nos santificar cotidianamente nas nossas ações diárias, com as pessoas, no convívio, em sociedade, com a família e principalmente no trabalho. Era isso que faltava. É daí que vem o prazer, a alegria de viver, de trabalhar, de construir. Porque eu pensava apenas em construir para me sustentar. Eu não pensava em construir para servir, para usar isso para a minha santificação e para a santificação do outro, para dar testemunho. A virada de chave veio com a convulsão. O serviço passou a ser para a minha santificação e para a santificação do próximo. Com isso, eu comecei a trabalhar por amor a Deus. Sempre foi muito difícil para mim entender essa questão de amar o próximo. Eu achava muito estranho você andar na rua, olhar para as pessoas que você não conhece e aquela frase
ame ao próximo vir na tua cabeça e você olhar para alguém assim aleatório e falar, poxa, como é que eu vou amar uma pessoa que eu não faço ideia de quem seja? Pode ser uma pessoa horrível. E aí você lembra de novo, não, mas você tem que amar todos, porque nosso Senhor Jesus Cristo amou. Sim, Ele amou, porque Ele é Deus. E o que Ele nos pede é para que nós amemos através da nossa santificação diária, fazendo o nosso melhor desde o primeiro minuto do nosso dia. Isso encheu meu coração e me encheu de vontade de amar mais e mais a Deus através do meu serviço diário. Então, finalmente eu encontrei esse amor ao próximo. Amor à minha família, amor às pessoas que eu vou encontrar diariamente e que eu tenho que ser bom, nem que seja com um bom dia, mas também no meu trabalho, fazendo o meu melhor, criando o melhor conteúdo, ensinando da melhor forma, dando testemunho da minha vida para o outro. Inclusive, esse canal aqui se fortaleceu muito mais depois dessa convulsão, porque eu enxerguei aqui como um meio de influenciar pessoas para o bem. Quantas pessoas aqui no YouTube me influenciaram e nem sabem? Me influenciaram para o bem, me mostraram um caminho, me deram uma ideia diferente, um ponto de vista que eu não imaginava e que eu talvez nunca iria descobrir. Quantas coisas eu aprendi e hoje eu posso ser um porta-voz, eu posso mudar o dia de alguém. Então essa convulsão trouxe para mim essa noção de que eu sou um instrumento de Deus e que eu posso mudar a vida de alguém com uma palavra que é que eu falo. O meu medo de me expor acabou, porque não é uma exposição barata, mas é uma exposição frutuosa. Eu até tinha receio, demorei 6 meses para falar exatamente sobre a convulsão. Eu falava das mudanças que eu vivi nos últimos meses, mas eu não falava que foi por conta da convulsão. Mas o fato é que tudo que eu falei sobre o meu desenvolvimento pessoal nos últimos vídeos tem a ver com a convulsão, veio desse processo. E o mais engraçado é que todo dia 29 de setembro, desde o ano que eu me converti, retornei para a Santa Igreja, acontece algo especial no dia 29 de setembro, que é o dia de São Miguel. No primeiro ano, depois da minha conversão, eu encontrei a minha atual paróquia e meu atual padre, que hoje é o meu segundo pai e é meu diretor espiritual, que foi uma das maiores graças que me aconteceu nessa vida. E nesse último ano, de 2024, aconteceu essa convulsão, em que a partir dela Deus me deu tudo que eu pedi em oração antes de acontecer ela. Tudo que eu pedi em oração durante um ano todo. Eu pedi para que meus hábitos mudassem, para que eu começasse a dormir mais cedo e acordar mais cedo, para que eu pudesse aproveitar melhor o dia, produzir mais, me sentir menos cansado, emagrecer, dormir melhor, que eu pudesse ser melhor para minha esposa, ajudá-la na dieta, no sono, na mudança de hábitos. E a gente simplesmente não conseguia. A gente buscava isso de várias formas. E a minha oração era diária. Eu não sabia como isso ia acontecer, como Deus ia me entregar. E muitas vezes em oração eu imaginava Deus infundindo em mim essas graças de repente, como um superpoder. E de uma hora para outra tudo começasse a se resolver. E é assim que a gente pensa mesmo em oração, quando a gente pede alguma graça. A gente acha que Deus vai dar tudo de bandeja, mas Ele não faz assim. Ele é muito educativo. Ele quer que a gente viva um processo. Foi isso que aconteceu. Aparentemente, Ele me deu uma coisa ruim, que foi a convulsão. Naquele domingo eu só queria descansar. Mas, ao longo dos dias, primeiro, eu não aceitava. Eu achava que aquilo não deveria ter acontecido, porque eu me sobrecarreguei. Uma espécie de culpabilidade. Mas depois eu comecei a raciocinar e entender que eu deveria aceitar aquele processo, as mudanças de hábito. E a primeira delas foi ter que parar de beber. Para mim, nunca foi uma opção parar de beber. Eu sempre gostei de tomar uma cerveja para relaxar, para curtir, ouvir uma música, era como um ritual. E para mim, um dos maiores problemas com esse ritual não era o álcool em si, mas o apego a um momento era quase como o motivo do meu trabalho, o motivo de eu viver naquela semana. É muito forte falar isso, mas depois
Eu descobri que muitas pessoas vivem assim. É claro que a gente escuta o tempo todo falar naquela mentalidade do sextou, que as pessoas trabalham a semana inteira esperando o final de semana. Eu já fui assim na minha adolescência. Esperava chegar ao final de semana para ir para o bar, para ir para a balada. Depois ficava o domingo todo ressaqueado, esperando a segunda chegar para tudo começar do zero, frustrado, triste e cansado. Agora não é mais assim. Antes da convulsão não era mais assim, porque já casado, já um homem trabalhando, cuidando das minhas coisas, cuidando da minha família, eu não vivia mais na balada e no bar, é claro. Mas ainda assim, essa mentalidade do sextou, não mais procurando a bagunça, mas ainda apegado a um momento, ela perdurava. Isso era muito nocivo para minha alegria, para o meu propósito diário. Era como se era como se o único momento da minha semana em que eu ia conseguir, enfim, relaxar, viver a vida que eu quero, lembrar dos bons momentos, revisitar o passado, fosse ali, naquela ocasião em que eu ia pegar uma cerveja e abrir, ia botar uma música. Eu queria que aquilo durasse para sempre, só que aquilo não dura para sempre. Eles terminam em poucas horas. E é muito irracional querer que um momento de poucas horas seja o ápice da sua vida, sendo que você tem 7 dias por semana com 24 horas. E esses dias, eles podem ser aproveitados de diversas formas. A gente pode ser feliz em qualquer momento, mesmo no cansaço. E a convulsão me trouxe tudo isso que eu pedi em oração. A primeira grande graça que eu recebi foi entender que esse momento não era o mais importante. Nas primeiras semanas, eu fiquei apegado, tentando entender tudo que aconteceu e não querendo aceitar que eu tinha que parar de beber. Mas depois, com o tempo, eu aceitei aquilo, comecei a botar os pés no chão, conhecer pessoas que também não bebiam. E isso me fez enxergar um outro mundo, um outro lado da moeda, e a entender diversos amigos meus que falavam que não bebiam e estava tudo bem. São pessoas que não têm problema nenhum com álcool, mas simplesmente optaram por não beber porque não gostam. E como eu sempre vivi nessa bolha das pessoas que bebiam, que saíam no final de semana, para mim era impensável abandonar esse hábito. Mas eu vou te dizer a verdade, hoje, depois de 6 meses do acontecido, foi uma das melhores coisas que me aconteceu a vida inteira. Talvez esse tenha sido o hábito angular, aquele que mudou todos os outros. Porque por eu ter parado de beber, foi um efeito dominó. Eu comecei a dormir melhor, eu emagreci, a minha esposa ficou mais disposta e nós começamos a nos alimentar melhor. Eu comecei a trabalhar melhor, a produzir mais, o meu trabalho se desenvolveu mais, o meu canal se desenvolveu mais, a minha desenvoltura melhorou, tudo melhorou. Pensa bem se você não está apegado a algum momento, não só a um bar, não só uma balada, mas sei lá, existem tantas pessoas apegadas a situações e a momentos que vivem só para aquilo. E é engraçado que a gente não percebe, a gente fica cego. Primeiro porque às vezes a gente até tem aquela pontadinha interior de que aquilo está errado, mas a gente não quer admitir e finge que não vê. E também por conta do hábito constante, diário, semanal, aquilo é tão comum que passa batido. E o que eu proponho aqui é um exercício que você comece a observar aquilo que você está apegado e se isso está te fazendo mal de alguma forma, se está substituindo outras coisas importantes na sua vida. E se você está negando Deus, negando a sua família, negando as coisas saudáveis que podem te fazer melhor por conta de uma perseguição quase que insaciável por algo, ou algum momento, algum hábito. Depois disso tudo, eu entendi o valor de sentar e ler um livro. Eu entendi o valor de sentar e ver um filme. Eu era daquele que tinha dia e hora para tudo. Eu não me permitia assistir um filme durante a semana, pegar e ler um livro de repente. Eu tinha uma oportunidade, um desejo de sentar, contemplar, ler, relaxar, viver o momento com intensidade. Mas o que eu fazia era o contrário. Era como se eu estivesse me punindo. Eu tinha que terminar tudo. Eu deveria terminar tudo que eu tinha para fazer naquele dia, para então eu poder me divertir. E aí a frustração vinha,
porque ao final dessas tarefas eu já não estava mais com vontade, ou então estava tão cansado que eu só queria deitar e dormir. E aí aquele momento que eu queria acessar naquela hora, eu me privava e me frustrava. Então, esse engessamento vinha justamente dessa minha falta de alegria, que só retornou quando eu descobri e tive clareza que eu não podia mais me apegar a situações e momentos, a hábitos, a coisas que aparentemente são boas, mas no fim das contas elas só nos destroem, não por serem vícios, mas por serem objetos de adoração. Então eu falei aqui de entender o seu caminho e aceitar, ouvir a tua voz interior, ter discernimento para seguir esse caminho e coragem. Eu falei de que às vezes é necessário voltar ao começo, dar o passo zero novamente, a origem de tudo. E falei sobre perceber os nossos apegos e abandoná-los. Eu aprendi essas 3 coisas depois da convulsão. Então eu posso te dizer que Deus me deu a graça através da convulsão, que é algo aparentemente ruim. Hoje eu agradeço todos os dias quando eu vou diante do Santíssimo. Nas minhas orações eu agradeço. Obrigado, Senhor, por essa convulsão. Porque eu, teimoso que sou, assim como você também, teimoso que é, cabeça dura, você não vai aceitar que você está errando. E você só vai entender que você está errando quando algo ruim acontecer. É aquela verdadeira história. É igual criança, ela só aprende quando cai. E a gente é como criança mesmo diante de Deus. Deus tenta nos mostrar antes que a gente se machuque, mas muitas das vezes Ele acaba permitindo que nós nos machuquemos. Deus é esse Pai que educa, que ama, que quer que os seus filhos andem pelos caminhos dele. E esses filhos muitas vezes são teimosos. Eles não querem andar pelo caminho que o Pai mostra. Nós somos esses filhos. Eu sou esse filho. E o meu pai, ele só conseguiu mudar a minha vida e virar a chave da minha vida através de um tombo, de um empurrão. E quantas vezes na minha vida isso não aconteceu? Hoje eu só tenho a agradecer, porque essa convulsão mostrou o mal que eu fazia a mim mesmo e o bem que Deus pode fazer se eu aceitar o que Ele quer para mim. Eu não quero aqui fazer um papo religioso. Você pode muito bem adaptar para a sua realidade e para o que você acredita. A ideia aqui é fazer com que você tenha esse discernimento, de entender, através desses pontos que eu coloquei da minha vida, se você também não está vivendo a mesma coisa e se você não consegue, a partir da minha experiência, aprender algo e mudar. Essa é a minha ideia, mostrar essa percepção. E como que de uma coisa ruim, Deus fez coisas boas. De tudo ruim, Deus faz coisas boas. Deus me ouviu e me deu as graças que eu precisava. Se você chegou até aqui nesse vídeo, eu queria te pedir um favor. Curta, compartilhe. E se você tiver alguma opinião, algum comentário para fazer, não hesite. Manda aqui embaixo que eu vou responder todos. É muito bom que você interaja com o meu vídeo para me ajudar e para ajudar também outras pessoas. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado a refletir um pouco mais sobre a vida que você está levando e se não tem algo errado acontecendo com você. De repente você está passando pelo mesmo momento que eu passei e você está perdido, estressado, triste, sobrecarregado. E isso pode te ajudar a mudar, a entender essa fase e a virar a chave. Talvez não vai ser uma convulsão que vai virar a chave da sua vida, mas você pode, antes de acontecer alguma coisa, já fazer essa chave virar. Ou então, se alguma coisa já aconteceu, você pode sim perceber como um momento ruim que te trouxe coisas boas. Fazer disso algo bom. É isso que eu quero para você.